Assim que abriu os olhos, notou que havia grandes equipamentos médicos ao seu redor, tubos e fios conectados ao seu corpo. A porta do quarto estava aberta, de onde vinha a voz da esposa. Aparentemente, Roxana estava conversando com alguém. Não se preocupe, tudo está indo como planejado, dizia ela. Alex ouviu e não conseguia entender sobre o que era. Sim, ele não vai mais acordar. Sua mãe não tem motivo para interferir. Eu sou a esposa e tenho mais direitos que ela. Vou ficar com tudo, disse ela. Alex não podia acreditar no que estava ouvindo. O que ela queria dizer com isso? Ela queria ficar com tudo o que ele tinha? Era uma situação terrível para Alex, que acabara de acordar da UTI. Ele queria se levantar, mas não conseguia nem se mexer. Nem mesmo conseguia derramar lágrimas. Isso partiu o coração daquele homem apaixonado que acordara querendo abraçá-la e amá-la. Agora, Alex, em sua decepção, percebeu que não poderia voltar ao que queria. Então ouviu os passos da mulher se aproximando e de repente, a voz de um homem ressurgiu. E quanto mais ele precisa sofrer, doutor? Você não acha que seria melhor deixá-lo partir? Perguntou a mulher. O médico respondeu. Ele tem sido muito forte. Até mesmo seus pais têm fé. E você? Sim, doutor, eu tenho fé, mas me dói vê-lo assim, disse a mulher. Não se preocupe, vá para casa. Eu te ligarei se algo acontecer, disse o médico. Está bem, respondeu a mulher, que por sua vez pediu ao médico para sair e ficar sozinha com o marido por alguns minutos. Então, naquele momento, Roxana se afastou e tentou mexer em alguns botões ou fios que o mantinham vivo. Quanto tempo mais você pretende resistir? Apenas se deixe enterrar de uma vez. Vá descansar para sempre, disse ela. Alex tentou dizer algo, mas naquele momento era muito difícil para ele. Em vez de palavras, ele apenas fez um som estranho. A mulher se virou para ele e de repente o viu abrir os olhos, então ela chamou o médico. Alex abriu os olhos, disse ela. Então, o médico voltou com alguns colegas que examinaram o homem por um longo tempo. Eles tiraram seu sangue, conectaram alguns dispositivos a ele e conversaram entre si. Senhora, ele ainda está em coma. Sinto muito, disse o médico. A mulher continuou pensando no que tinha visto. Talvez fosse sua imaginação. Então, todos saíram, restando apenas uma enfermeira que aplicou algodão úmido em seus lábios para hidratá-lo. Um dia depois, a enfermeira fez o mesmo e foi então que ela notou que ele havia aberto os lábios e começou a apertar ansiosamente o algodão para que a água entrasse em sua boca. Ela não podia acreditar. Ele realmente havia acordado. Você ainda não pode beber, disse a jovem, tranquilamente. Enquanto isso, a enfermeira chamou o médico para examiná-lo, e assim a equipe percebeu que ele havia reagido. Vamos ligar para sua esposa. Ela precisa saber, disse o médico. Alex mal conseguia falar. Mas bem devagar e com esforço, disse. Ela não pode saber. Por favor, não diga nada a ela. Eu te imploro. O médico pensou por um momento e percebeu que não poderia entrar em uma discussão por causa da saúde dele. Está tudo bem, não diremos nada. Não se preocupe. Descanse, disse ele. Depois de um tempo, enquanto a enfermeira o medicava, ele começou a explicar por que não queria que sua esposa soubesse. Então, a enfermeira ouviu-o dizer: como ela pôde fazer isso comigo? Eu sempre a tratei bem, fiz de tudo para fazê-la se sentir bem e feliz. Nunca limitei minha esposa financeiramente e agora, quando tive um acidente, ela se sentiu livre e procurou outra pessoa. Além disso, ela quer ficar com tudo o que me custou esforço. Só de pensar nisso, me sinto envergonhado. Sinto vontade de dizer a ela o quão errada está. E agora ela não vai receber um centavo meu no divórcio.
Alex era um empresário bem-sucedido. Passaram-se vários dias e o homem começou a se sentir melhor. O médico entrou, sentou-se ao lado dele e conversaram sobre muitas coisas. Então, o médico disse: "E agora, o que você vai fazer? Como vai contar à sua esposa que você se recuperou e que sabe de tudo? Você sabe que não posso esconder isso dela por muito tempo. Todo esse tempo, tenho sido seu cúmplice. Amanhã será transferido para o quarto de recuperação. E em mais alguns dias, receberá alta." Alex respondeu: "Bem, tenho que enfrentá-la, mesmo que não esteja pronto para um escândalo." Alex derramou lágrimas. "Não pensei que um acidente me faria conhecer melhor as pessoas. Em vez de tê-la ao meu lado, ela só se afastou. Mas eu tenho um plano. Vamos continuar nessa farsa que ainda estou em coma. Liguem para minha mãe e peça para ela vir até o hospital. Mas não diga nada, só falem para ela comparecer que o médico precisa conversar com ela. Ah, mas peçam para ela, não avisar a ninguém. Assim que eu receber alta, eu irei para a casa da minha mãe. A Roxana não saberá de nada, pois quero chegar em casa e surpreendê-la com o seu amante. Contratarei um detetive particular, para seguir os passos dela. E assim que ela estiver em casa com seu amante, eu chegarei de surpresa. Ela não perde por esperar." E assim aconteceu. Dias depois, já na casa de sua mãe, Alex pôs seu plano em prática. Ele contratou um detetive, que já começou a seguir todos os passos dela. E dias depois, no momento oportuno, ele avisou a Alex que Roxana acabara de entrar na residência com o amante. Alex prontamente saiu da casa de sua mãe e foi rapidamente à sua residência, pois queria dar o flagrante. Ao chegar, ele estacionou o carro um pouco antes. Ele chegou na porta de casa e a abriu bem lentamente para não fazer barulho. Ao entrar, ele ouviu falas e risos, uma conversa distraída. De repente, um silêncio. Ao se aproximar da cozinha, ele viu a Roxana beijando o seu amante. Ele prontamente pergunta a Roxana: "O que significa isso? Quer dizer que enquanto estou hospitalizado, você usa o meu dinheiro para bancar o seu amante? Como você pôde fazer isso? Você não merece meu amor, tudo o que fiz por nós dois. Você jogou fora, numa mera aventura. Ele só quer te usar e extrair tudo o que você tem, e quando não tiver mais nada, te abandonará e arrumará outra para te substituir." Roxana ficou imóvel sem dizer uma palavra. Ela só refletia sobre o que Alex acabara de falar. E ele concluiu dizendo: "Fora da minha casa, porque da minha vida, você já saiu há muito tempo. Meus advogados irão procurá-la para tratar do divórcio." Roxana saiu da casa de Alex com seu amante sem dizer uma palavra. O que ela acabara de ouvir a deixou perplexa. Dias depois, o divórcio foi realizado e Roxana recebeu apenas a metade da venda da casa. Com o dinheiro que recebeu, ela alugou um apartamento para ela e seu amante Vitor. Eles não trabalhavam, e ficavam luxando e gastando todo o dinheiro que ela recebeu. Meses depois, o dinheiro acabou devido a muitas farras e festas e compras exageradas. Os dois se viram endividados e, percebendo que Roxana não poderia mais proporcioná-lo uma vida de luxo, Vitor a abandonou, foi embora e deixou Roxana com muitas dívidas. Roxana ficou arrasada, e lembrou-se das palavras de Alex e chorou muito. Passado o tempo, ela percebeu que cometeu um grande erro, e que Alex era um grande homem e que ainda o amava. Mas se arrependeu tarde demais. Alex reconstruiu sua vida. Ele reencontrou uma amiga da faculdade que havia se mudado para a Europa, mas que estava de volta e ela o procurou. Os dois saíam para jantar, relembravam momentos felizes na faculdade. Depois de vários encontros, começaram a namorar e 6 meses depois se casaram em uma cerimônia só para amigos e familiares. Alex teve uma segunda chance na vida e ele aproveitou a oportunidade. Roxana se viu sozinha, e percebeu que teria que refazer a sua vida. Ela arrumou um emprego em uma lanchonete e começou a fazer faculdade.
Nunca troque aquilo que você mais quer na vida, por aquilo que mais quer no momento. Pois momentos passam e a vida continua. Dustin Hughes raramente permitia a si mesmo chegar atrasado para o trabalho, mas às vezes ficava em casa um pouco mais tempo e chegava ao escritório ligeiramente mais tarde do que o habitual. Isso ocorria mesmo sendo o diretor e proprietário da empresa. O pai de Dustin costumava trabalhar como engenheiro em uma das fábricas de indústria leve. O homem trabalhava incansavelmente por 12 horas por dia, assumindo trabalhos extras para que seu filho tivesse tudo o que precisava. A mãe de Dustin faleceu quando ele tinha apenas 5 anos, então todas as lembranças de infância do futuro milionário eram apenas do seu pai. Foi Simon Hughes quem incutiu em seu filho o amor pelo trabalho árduo e ensinou-lhe muitas coisas nas quais ele agora se destacava. Claro, o sucesso de Dustin não aconteceu da noite para o dia, e ele teve que fazer um grande esforço para alcançar as alturas do Olimpo financeiro. Infelizmente, o pai de Dustin não viveu para ver isso acontecer, pois faleceu um ano antes de seu filho se formar na universidade. Dustin teve que passar por muitas provações antes de finalmente alcançar a independência financeira. O mundo dos negócios sempre foi exigente, e aqueles que queriam ter sucesso nele tinham que trabalhar no limite de suas forças e habilidades. Dustin estava bem ciente de como eram as noites sem dormir, cercado por relatórios financeiros e outros documentos comerciais. Enquanto seus colegas estavam aproveitando a vida, ele estava tentando agarrar as oportunidades. Seus subordinados valorizavam Dustin por sua natureza gentil e complacente. Se o proprietário perdesse a paciência ou repreendesse alguém, era sempre culpa do infrator. Dustin também nunca se apressava em demitir funcionários, entendendo que levaria tempo para substituí-los e que não havia garantia de que os novos seriam melhores que os demitidos. Um dia, ao estudar os relatórios trimestrais, o jovem empresário notou uma escassez consistente de pessoal, principalmente trabalhadores de níveis mais baixos, como carregadores, empacotadores e trabalhadores diversos. Isso parecia algo fora do comum, já que esse tipo de trabalho era árduo e intensivo em mão de obra, e nem todos estavam à altura da tarefa. Mas nunca tínhamos tido esse problema antes. Dustin ponderou, seu vice Liam simplesmente deu de ombros. É complicado agora, Sr. Hughes, as pessoas não querem trabalhar duro e exigem salários exorbitantes, disse Liam. Dustin franzia a testa. Bem, então aumente os salários, qual é o problema? Por que as pessoas queriam trabalhar para nós antes e agora estão indo para nossos concorrentes? Logo não haverá ninguém disposto a trabalhar para nós. Liam concordou, mas continuou reclamando dos concorrentes e dos trabalhadores que superestimavam seu valor. Mas Dustin sentia que algo mais estava em jogo, e que Liam claramente não estava contando tudo. Mas o que exatamente era isso permanecia um mistério. Dustin teve que desvendá-lo sozinho, afinal, ninguém no mundo faria o trabalho sujo de outra pessoa, especialmente quando envolvia vasculhar a sujeira alheia. O jovem empresário entendeu isso como ninguém. Desesperadamente tentando encontrar uma saída da situação, Dustin quebrou a cabeça pensando em vários esquemas e abordagens. Ele sonhava em descobrir a verdade o mais rápido possível. Nesse momento, estava passando um filme na TV sobre alguns espiões disfarçados de moradores de rua. Eles conseguiam observar seu alvo se aproximando destemidamente de diferentes lados. Foi quando atingiu Dustin. E se eu me disfarçasse como uma pessoa sem teto e fosse trabalhar em minha própria empresa para testar as reações dos funcionários e ver as operações da empresa por dentro? O que poderia ser melhor do que uma avaliação independente da situação? Essa ideia atraiu tanto Dustin que ele imediatamente começou a colocá-la em prática. Primeiro, o empresário pegou algumas roupas velhas que encontrou na garagem. Em seguida, ele as enrolou em poeira, pretendendo dar a elas uma aparência mais suja. Dustin também calçou os tênis velhos que tinha. Ele olhou para seu reflexo no espelho,
No geral o efeito era bastante impressionante. Ele colocou uma touca na cabeça e acenou satisfeito. Agora preciso de um pouco de maquiagem no rosto e será impossível de reconhecer-me, Justin pensou. Ele estava certo, pois agora ele se parecia em nada com ele mesmo. Para evitar levantar suspeitas em seu vice, Justin informou a Liam que estava indo para uma longa viagem de negócios e ficaria fora por pelo menos uma semana. Liam prontamente se ofereceu para substituir o chefe, como já havia feito muitas vezes antes. É claro que Justin se sentiu um pouco desconfortável por mentir para Liam, mas por outro lado, ele realmente não tinha outra escolha. Após se despedir dos colegas, o jovem empresário deixou o escritório planejando retornar no dia seguinte, embora com uma aparência completamente diferente. Agora veremos que segredos meus funcionários estão escondendo, pensou Justin. No dia seguinte, ele voltou ao escritório disfarçado como um morador de rua procurando qualquer tipo de trabalho. Ao ver o anúncio de emprego na porta do Departamento de Recursos Humanos, o empresário disfarçado abriu decisivamente a porta. A gerente de recursos humanos o olhou com desdém, mas não disse nada, esperando que ele iniciasse a conversa. Mudando cuidadosamente sua voz durante a conversa, Justin murmurou que queria se candidatar a um emprego como carregador no armazém. A gerente de RH ergueu uma sobrancelha surpresa. Um carregador, eu ouvi direito? Sim, senhora, é isso mesmo, um carregador, respondeu Justin prontamente. A mulher bufou. Bem, você certamente tem muita coragem. Um carregador. Você já se viu no espelho? Por que uma empresa como a nossa precisaria de alguém como você? É melhor você pedir doações ou recolher garrafas ou algo assim. Sentindo-se insultado, Justin se viu sem palavras. Claro, ele não esperava uma recepção calorosa, mas aquilo foi demais. Ao sair do abafado escritório, Justin respirou aliviado ao sentir o ar fresco. Suas têmporas latejavam, o que não o deixava concentrar-se na tarefa em mãos. Nesse momento, ele avistou um dos carregadores do armazém empregado por sua empresa. O trabalhador não parecia estar em uma situação melhor do que Justin, o que significava que a razão para a rejeição da gerente de RH estava em outro lugar. Ei, você aí, vem aqui, chamou Justin para o trabalhador. O carregador olhou ao redor antes de se aproximar do homem desgrenhado. O que você quer? Vamos, seja rápido, não tenho muito tempo, disse o carregador. Ok, eu não tenho muito tempo também, disse Justin, olhando nos olhos do homem. Bem, o que você pode me dizer sobre esta empresa? Vale a pena conseguir um emprego aqui ou devo procurar em outro lugar? O carregador ponderou por um momento e depois balançou a cabeça. Não aconselharia você a se envolver com esta empresa. A equipe de carregadores é pequena, mas a carga de trabalho é enorme. As pessoas saem e outras ocupam seus lugares. De acordo com os documentos oficiais, deveria haver 4 carregadores, mas na realidade, só temos 2. Então, por que a administração não contrata mais pessoas? Justin não pôde deixar de perguntar. O trabalhador o olhou com um olhar repreensivo, como se estivesse falando com alguém muito ingênuo. Isso é meio óbvio, não é? Eles apenas ficam com o dinheiro e despejam todo o trabalho nos carregadores que eles contratam. Aposto que o dono nem sabe de nada sobre isso. Eu só vi Justin Hughes uma vez, e mesmo assim, foi só de passagem. Não posso dizer nada de ruim sobre ele. Me parece ser uma pessoa decente. Ele está apenas ocupado demais para lidar com os trabalhadores comuns. E quanto ao seu vice, qual é o nome dele? Justin tentou obter mais informações do trabalhador. O carregador olhou cautelosamente ao redor antes de dizer: Você não deve perguntar sobre ele aqui. Ele não é uma pessoa legal. Eu não posso ficar falando dele aqui,
Ele pode me demitir na hora. Eu tenho uma família para sustentar. Mas dizem que ele está mirando na posição do dono, mas não conte para ninguém, entendeu? Dustin levantou o polegar concordando, indicando que entendeu. Após essa breve conversa com o trabalhador, o empresário disfarçado chegou a conclusões bastante desanimadoras. Descobriu que havia um grupo de conspiradores em sua empresa, liderado por ninguém menos que Liam Douglas. Foi ele quem deu a ordem para não contratar novas pessoas, com a intenção de diminuir a produtividade e aumentar as perdas da empresa. Mas por que Liam faria isso? O salário não era suficiente para ele? Dustin ponderou. Atualmente, Liam ocupava o cargo de vice-presidente da empresa, mas 5 anos atrás ele teria dado qualquer coisa por uma posição gerencial na mesma empresa. O tempo passa e tudo muda, e a competição nunca desaparece, pensou Dustin tristemente. Após conversar com vários outros funcionários da empresa, o empresário disfarçado decidiu confrontar os conspiradores. Ele sabia que Liam realizaria uma reunião no seu escritório, como era sua rotina usual. Então, foi lá que o jovem empresário disfarçado como uma pessoa sem teto decidiu ir na manhã seguinte. Os chefes de departamento se reuniram no escritório de Dustin, que havia sido temporariamente ocupado por Liam durante a ausência do proprietário. Sentado confortavelmente na cadeira de couro de Dustin, Liam examinou a sala e deu início à reunião. Nesse momento, a porta do escritório se abriu, e um morador de rua desalinhado apareceu no limiar. Ei, onde está o segurança? Por que há estranhos aqui no prédio? Exclamou Liam, irradiando indignação. Quem disse que eu sou um estranho? A voz familiar perguntou com um tom que cortava até o osso. Liam se estremeceu na cadeira. Sr. Hughes, você não deveria estar em uma viagem de negócios? Desculpe, senhor, eu realmente não sabia. As desculpas de Liam soaram falsas e pouco convincentes. Tendo removido a touca, Dustin começou a limpar a maquiagem do rosto, revelando gradualmente sua aparência familiar. Depois de pedir aos outros funcionários que deixassem a sala, o proprietário da empresa se aproximou de Liam. Encarando seus olhos, Dustin fez apenas uma pergunta. Por que, Liam? O rosto do vice empalideceu e ele começou a suar, ficando envergonhado. Finalmente, ele conseguiu controlar suas emoções. Devia ter percebido que não conseguiria evitar as consequências de suas ações. Por quê? Vou te dizer por quê. É fácil para você falar. Seu pai não acabou bebendo até a morte porque foi demitido do trabalho, não é? Lembre-se disso. Claro, você não se lembra. Seu pai realmente se superou. Ele demitiu meu pai da fábrica por faltar ao trabalho algumas vezes. Isso foi há muito tempo, quando você ainda estava na faculdade. Ele costumava usar camisas com colarinhos engomados, abotoaduras caras, relógios e gravatas, enquanto eu tinha que ajudar o zelador por uma mixaria. Mas agora eu cresci e pretendo te lembrar disso, exclamou Liam. Foi apenas então que Dustin entendeu o que havia acontecido. Liam era impulsionado por seu desejo de vingança e nada mais. Fingindo ser amigo e um funcionário leal, ele desviava implacavelmente os fundos da empresa, visando a falência de Dustin. Para isso, ele se cercou de outros traidores insatisfeitos com o estado atual das coisas. O proprietário da empresa ouviu as acusações histéricas de Liam e depois apontou para a porta. Dustin não estava disposto a tolerar traidores em sua empresa. Ele sabia que se alguém o traísse uma vez, faria isso novamente assim que tivesse a chance. Assim, Dustin demitiu Liam e todos os seus apoiadores. Agora, fora do escritório, eles poderiam implementar todos os seus planos insensatos e viver de acordo com suas ambições. Com Liam fora, a empresa prosperou diante dos olhos de todos. Agora,
Seus funcionários eram pessoas verdadeiramente dedicadas ao trabalho e à carreira. Dustin também aprendeu sua lição com tudo o que aconteceu e estava determinado a não cometer os mesmos erros novamente. Agora, ele começou a interagir pessoalmente com os funcionários de níveis mais baixos a cada semana, a fim de estar ciente de seus problemas e sugestões construtivas. O que acharam desta história? Deixem aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima história.